Este é o People First, um podcast sobre a gestão do ativo mais importante de qualquer empresa, as suas pessoas. Hoje vamos falar sobre a importância de saber impor limites, de saber dizer não. Aprender a impor limites não significa defender a qualquer custo as nossas opiniões e crenças como se fossem imposições, atenção. Mas também não significa ser sincero o tempo todo sem levar em consideração o que os outros pensam e sentem. Significa sim expressar o que queremos e o que não queremos, lá está, sem esquecer as necessidades, objetivos e desejos dos outros. Hoje temos connosco dois convidados, Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica e coach, que tem como missão profissional potenciar a mudança nos seus clientes e pacientes, e Francisco Lufinha, um apaixonado por desportos náuticos com histórias únicas de superação e determinação em alto mar, por estar sempre a arriscar e a não colocar limites nos objetivos a que se propõe. Chegou a alucinar em alto mar, colocando em risco a sua saúde e a sua vida. Bem-vindos, Filipa e Francisco. Obrigado. Filipa, tu já reparaste, tens aqui dois clientes, quer dizer, dois potenciais clientes. Tens um cliente muito bom, porque eu ainda não me meti a atravessar o Atlântico, portanto, há um que é mais, não vou lançar nomes, porque tu agora é que vês, mas há um que é mais cliente do que eu. Pronto, agora, se quiseres dar cartões, é agora o momento. Somos todos potenciais clientes, ainda bem. Verdade. Somos todos malucos, não é? A frase do Raminhos que eu adoro. O que é isto de saber impor limites, na verdade, nomeadamente a nível profissional? Sim, em primeiro lugar nós precisamos ter alguma dose de autoconhecimento, porque se nós não soubermos quem somos e o que é que precisamos e as nossas capacidades e competências, fica difícil por consequência colocar limites. E colocar limites passa muito por esta capacidade de definir o que é que está dentro da minha zona de competência, de capacidade, de conforto e o que é que está fora. O que é que vai de encontro aos meus valores, aos meus princípios, à minha maneira de ser e o que é que de alguma forma até fere aquilo em que eu acredito. Quando nós temos essa capacidade de definição, então torna-se mais fácil percebermos em que contextos profissionais é que nós nos vamos querer introduzir e, por exemplo, numa entrevista de emprego ou numa pré-análise de uma empresa, fazermos esse trabalho de casa e fazermos também nós perguntas aos recrutadores, porque isto é um mútuo exercício de recrutamento. Às vezes pensamos que não, mas é, e vale a pena irmos com essa perspectiva de honestidade, de perceber esta é uma empresa que se encaixa naquilo que eu sou e que quero ser ou não. E quando essa transparência se dá desde o início, à partida fica mais fácil definir limites do que quando assinamos um contrato que nos fere a alma e depois vamos querer começar ali a pôr barreiras quando o início já foi mal feito. Mas as pessoas não têm esse medo, não passa aquela ideia do logo na entrevista de emprego já começou aqui a dizer que não trabalha à noite. Como assim? não há esse estigma, tipo, as pessoas retraírem-se, não é? Tipo, se eu começar a impor já, quer dizer, nem fui contratado, já estou aqui a impor barreiras. Aí vem muito também da maneira como nós o fazemos, ou seja, se eu chego a uma entrevista e começo com uma lista, olha, vou-lhe já dizer o que é que eu não estou disposto. Pronto, a minha lista das 10 coisas que eu não estou... Pronto, exato. Se calhar entra e sai. Agora, se ao longo da entrevista for dizendo, olha, em relação aos horários para mim é importante perceber e cruzar com interesses também da empresa e dizer, por exemplo, para mim é mesmo importante estar a 200% onde eu estou e para isso, para eu ter alto foco e alta produtividade, eu sei que se trabalhar mais do que 9 horas por dia, eu não vou tê-lo. Claro que há exceções, mas regra geral, se eu trabalhar mais do que 9 horas por dia, eu não vou ter essa produtividade nesse foco e não sou eu que o digo, é a ciência que o prova. Portanto, diga-me, regra geral, trabalha-se mais do que 9 horas por dia? Não. Por exemplo, ou pode-se dizer, olha, eu estou disponível a começar a trabalhar às 6 da manhã, mas não estou disponível a sair depois das 6 da tarde por questões de família. Isso é uma possibilidade, essa flexibilidade de horário. Às vezes posso trabalhar às 11 da noite em casa, mas quero ter flexibilidade para sair às 5 para ir buscar os meus filhos à escola. É uma possibilidade. Portanto, quando nós aliamos, no fundo, a nossa agenda à agenda que também é da empresa e mostramos que pode haver aqui uma conjugação de interesses, essa imposição de limites deixa de ser algo que pode ser visto como negativo e até muitas vezes é visto de uma outra forma, que é esta pessoa conhece-se bem e esta pessoa quer que isto funcione e, portanto, também já está a trazer aquilo que é necessário para ela para que esta seja uma relação e uma ligação eficaz. Sim, quer dizer, é subejamente falado, já aqui falámos também da questão da pandemia, que também trouxe essa abertura, não é? Hoje em dia as empresas estão muito mais abertas a este lado, olhar mais para a produtividade e não para as horas que se passa lá. Francisco, já lá vamos aos teus nãos, que são um bocado discutíveis, porque tu não dizes não a ti próprio, mas tu já trabalhaste numa consultora, quer dizer, tens este lado empresarial, de experiência. Sim, na banca. E não correu tão bem, porque senão não terias fugido, não é? Ou correu? É uma questão, é exatamente o que a Filipa falou, do que é que nós estamos dispostos, o que é que joga com a nossa ambição, com o nosso dia-a-dia. E se calhar
Estar uma noite a fazer kitesurf no mar, para a maioria dos comuns, dos mortais, é um limite, é superar um limite e não iriam fazê-lo, mas se calhar para mim, trabalhar um sábado constantemente, não era consultora, era numa auditora, isso para mim está completamente fora de questão. No entanto, muitos amigos meus e colegas faziam de bom grado, porque a ambição deles era subir e já sabiam que o caminho ia ser esse. Para mim não. Portanto, acho que cada um tem a sua ambição, tem a sua causa-consequência e para mim não fazia sentido. Portanto, tive que saltar fora, percebi que não era por aí. Mas cheguei a expor com a minha entidade patronal na altura essa situação e dizer, pá, isto não é muito normal, isto já é o quarto sábado, ainda alinhei, lá está, convém ser flexível até certo ponto. Depois disse, isto afinal é uma regra, portanto não vai dar para continuar assim e saltei fora. Depois mudei para outra empresa, na banca, e aí, por exemplo, já correu bastante bem. Mas tu tocaste aí num ponto que é interessante, que é e que serve para os dois, que é até que ponto é que não há já inerente ou não está pré-estabelecido, que é, queres subir ou não? Queres dar o litro para subir ou queres ficar, pronto, tudo bem, podes só fazer isso, mas não vais subir. Não está um bocadinho quase implícita essa mensagem? Ou pelo menos esse medo no colaborador? Depende, porque eu pensava, ok, tudo bem, eu vou dar o litro, vou esticar-me, vou abdicar destes sábados e vou subir. O que é que vai acontecer quando eu subir? Olho para o exemplo na firma e vejo, tudo bem, vou subir, vou ganhar muito mais e tal, mas vou continuar a trabalhar os sábados todos e os domingos todos e se calhar já não há feiras, é isto que eu quero. Se calhar há pessoas que sim, conheço muitos amigos meus que vibram com isso, ambição e mais e mais e mais e não há problema. Eu não, cada um tem a sua. Se calhar estou ali um ano a preparar-me para um projeto, para um desafio no alto mar, como estive há pouco tempo, e é mais dura, é uma vida mais dura. Chegava a casa todos os dias entre a meia-noite e a 1, conseguia levar os meus filhos de manhã à escola, estava ali a preparar, e depois tive um desafio que durou ali 2 meses intensos, pronto, acabou. Agora os 2 anos a seguir estou a dar 400% aos meus filhos, e depois há de vir outro desafio. Portanto, eu giro desta forma os meus limites, mais ou menos. Sim, bate na verdade depois no bem-estar de cada um, não é? O que é que cada um o deixa feliz. Porque a ambição é um conceito transversal, ou seja, é importante nós pensarmos qual é que é a minha ambição enquanto pessoa e dentro desse conceito de ambição enquanto pessoa cabe a fatia profissional, pessoal, familiar. Portanto, se a minha ambição enquanto pessoa for ter equilíbrio, eu se calhar vou dispensar subir uma determinada hierarquia profissionalmente se isso implicar eu não ter tempo de autocuidado e não ter tempo para estar com a minha família, por exemplo. Portanto, há pessoas que podem ser muito ambiciosas, mas depende do que é o seu conceito de ambição. E hoje em dia nós temos cada vez mais também por via do desconforto e da doença. Esta questão da pandemia vai tornar ainda mais exacerbado a incidência de patologia em termos psicológicos e mais pessoas tocaram precisamente em problemas psicológicos e, portanto, deixou de ser isto que acontece aos outros para isto que me aconteceu a mim, não sei bem como. E parecendo que não, isso vai, sem dúvida, o desconforto é sempre um gatilho, uma alavanca de ação e de mudança. Isso faz com que muitas pessoas tenham feito esta revisão de o que é afinal para mim ser bem-sucedido. É ganhar X e é ter este status profissional ou é ter um status X menos Y, ganhar aquilo menos um bocadinho, mas conseguir ter este horário para caminhar, conseguir ter este horário para fazer aquilo que eu bem entendo, conseguir ter tempo livre, que é qualquer coisa que hoje em dia muitas pessoas já se esqueceram do que é ter tempo para ter tempo. Sim. E, portanto, ao final do dia, nós andamos a trabalhar para quê? Não é para termos recursos para usufruirmos da vida, ou andamos a trabalhar para acabarmos mais rápido com a vida, portanto vale a pena fazermos um bocadinho essa reflexão do que é a nossa ambição. Sim, o tempo, há uma curta-metragem que eu vi há uns anos que eu adoro, que era, as pessoas compravam tempo, então havia uma empresa, eles iam à empresa e compravam tempo, então quero ler, mas era para leitura, compravam tempo para leitura, quero ler agora Tolstói, Guerra e Paz, e então eles arranjavam-lhe um crime e ele ia para a prisão e tinha aquele tempo para ler, apanhava 3 meses, pronto, e ficava aquele tempo a ler. Mas a pandemia trouxe-nos isso, vocês sentem isso, que é a pandemia, mais no teu caso, que lidarás se calhar com pessoas com essas queixas, que é nós sabermos impor esses limites, que era uma coisa que antigamente acho que não fazíamos, que era impor o tal limite, e também
admitires a questão começou-se a tornar mais comum as pessoas admitirem que a questão mental não está bem, não é? O burnout, admitirem que não querem isto para a vida, não querem trabalhar de manhã à noite, potenciou, quer dizer, pode dizer que houve uma coisa boa na pandemia, não é? Mas esse lado realmente trouxe-nos mais, pelo menos, disposição para falarmos disso. Não Sim, em todas as áreas, no desporto, profissionalmente, figuras públicas, mesmo a própria comunicação social, as empresas estão muito mais atentas ao tema e isso é fundamental, é percebermos que não há saúde física e não há saúde psicológica, há saúde e dentro da saúde é igualmente grave eu dizer que tenho uma fratura da bacia como dizer que tenho uma depressão. E, portanto, acho que é importante irmos trabalhando nesse sentido. Claro que nós somos seres de hábitos. A pandemia teve uma vantagem, que é como foi longa, portanto, quebrou aqui muitos hábitos. Mas, entretanto, como já se desvaneceu, também velhos hábitos são rapidamente reconvertidos e nós vemos que algumas empresas, por exemplo, já estão a fazer novamente mais pressão para que haja realmente o trabalho presencial, 100%. E as pessoas a ficarem neste confronto de, mas eu já não quero abdicar daquilo que eu conquistei, eu já não quero passar 1h30 de trânsito todos os dias a ir para casa e a regressar de casa. E isto era um tema que antes da pandemia havia pessoas que já nem se interrogavam, que é quando paravam, e às vezes em conversa de amigos, tu gastas 3 horas por dia no trânsito? E falávamos há bocadinho, isto se calhar para algumas pessoas pode ser um limite inacessível que não se quer sequer. Exatamente. E para outras é, passo, mas porquê? Não é normal? Não dão conta, não é? Já nem dão conta. Se calhar é um único tempo do dia de reflexão. Também há de haver, assim, sim, se calhar pela claro, positiva, se calhar alguém gosta dessa parte, porque estou sozinho. Sim. Já tivemos aqui esta conversa, que é, na verdade, nós pensarmos até que ponto é que isso também não serve de catarse, de, olha, vou descomprimir, vou no trânsito, depois depende do que é que cada um encara, ou como é que cada um vai encarar isso. Tu tocaste aí num ponto da pessoa admitir, e que há pouco eu na introdução, Francisco, falei disso, que é tu já teres ido abaixo, já teres posto a tua própria vida em risco, e é esse lado no empresarial, há mais abertura para isso, a pessoa não está, na verdade, a demonstrar uma fraqueza, a pessoa que diz, olha, não estou bem, psicologicamente, não... vocês sentem que há hoje em dia, e falando no teu caso particular, tu não te sentiste como atleta, peraí, mas eu predispus-me a isto, mas agora estou aqui a admitir que me fui abaixo. Eu predispus-me a testar um limite que nunca tinha sido testado a nível mundial, portanto tinha essa vantagem, diria eu, não é? Vou descobrir qual é o limite, portanto eu tenho tendência a converter o que eu acho que é um limite num patamar extra, não é? Portanto vamos superando os limites. E o tema de alucinar, por exemplo, percebi que o limite físico existe, portanto eu tenho que dormir, ao fim de 35 horas sem dormir a fazer kitesurf, comecei a alucinar. Lá está, o físico ligado ao psicológico. Qual Dom Quixote? A ver moinhos, não é? Via tudo e mais alguma coisa no meio do mar. Portanto, esse limite físico não vale a pena. E tenho que perceber o que é que eu ganho. Porque há pouco estávamos a falar de, se calhar não vou correr tanto, não vou ultrapassar tanto limites e vou abdicar da carreira ou de ganhar tanto ou de chegar mais longe. Também não é assim tão direto, digo eu. Pode haver cereja no topo do bolo, que é, eu vou trabalhar aquelas horas ou menos, mas vou produzir tanto, que vou chegar ao mesmo nível com qualidade de vida, isso é o que todos queremos. Claro. Portanto, eu acho que o físico, claramente, temos de ter a noção, cada um tem o seu, qual é o meu limite físico, e depois o termo de stress é o que eu digo, é ação-consequência. Vou-me expor a este stress e vou ganhar mais ou menos do que eu gosto. Mas aqui, quando tu dizes alucinar, quem é que se dá conta disso? És tu? É a tua equipa que está contigo? Eu não me dou logo, não é? Mas há coisas que são alucinações. Eu lembro-me, foram 6 concretas, eu lembro mais ou menos quase todas, de começas a ver algas debaixo d'água, assim grossas, tipo filme de Harry Potter, e tu sentes a prancha a tropeçar, assim a aprender, e pensas, vamos lá ver o que é isto, pões a mão e não há nada. De repente, ok, o racional diz, não, estás a ver coisas que não existem. Piratas das Caraíbas. Mas começa a superar até o ponto em que começa a falar com pessoas e a minha equipa ouve essa conversa. E aí começa a dizer, meu amigo, está na hora. Como se costuma dizer, o problema não é falares, é ouvir, não é? Se elas responderem é que é complicado. Então, sim, respondiam. E aí o que é que se faz? Para-se? Aí tenta-se, temos um objetivo, não é? E eu tentava esticar com muitas bebidas energéticas e cafeína e tudo.
Até que depois houve um problema, caí, tive ali um acidente, o barco passou por cima, foi uma das coisas mais perigosas e veio-me uma injeção de adrenalina. Tive ali alguma sorte dentro do azar e aguentei-me mais uma noite inteira. E depois isto foi no caminho da Madeira. Não cheguei mesmo lá, bati o recorde, que era o primeiro objetivo, o segundo era chegar e tivemos que parar ali, lá está. Chegámos a um limite em que não dava, o vento baixou, eu já só via cacilheiros, via tudo ali no meio do mar, onde não se passava nada e cortámos. Portanto, fica por aqui, está o recorde, já esticámos o recorde, não chegámos mesmo à Madeira, venho ao próximo. Estás de parabéns na mesma. Não sei se querias acrescentar alguma eu coisa acho que este testemunho do Francisco e de outras pessoas, quer em termos do desporto, quer em termos profissionais, é muito importante, que é mostrar que as nossas vulnerabilidades ou os nossos limites existem e de todo que nos retiram competência, capacidade e força. E portanto acho que quanto mais nós vemos desportistas que nós admiramos, pessoas nas suas várias áreas profissionais que nós admiramos, a assumir eu trabalho e tenho esta condição de saúde física, ou tenho esta condição psicológica, ou aconteceu-me isto nesta prova ou neste desafio, isso só nos mostra como nós estamos todos no mesmo barco, ou seja, nós todos somos humanos, todos temos limites, todos podemos desafiar mais ou menos esses nossos limites, mas há que fazer este exercício também de autorreconhecimento do que é que precisamos para estarmos bem. E acho que isso é fundamental. E transmite confiança também, não é? Ao partilharmos isso. Claro, sim, estás a admitir a tua vulnerabilidade, estás a ser também honesto, não é? Mas tu tocaste num ponto que é o voltar ao trabalho, portanto, o deixar o teletrabalho, muitas empresas estão a fazer isso, mas até que ponto é como é que tu transformas esse não numa não insubordinação? Até que ponto é que, não, mas eu agora não quero, eu não estava bem assim, até que ponto é que isso não... Como é que tu controlas isso neste momento? Se a entidade disser, não, voltas e acabou, qual é o ponto? Sim, eu diria que sobretudo é importante que quando se trabalha com empresas não haja nem de um lado nem do outro esta coisa de eu quero, posso e mando, seja de quem é líder, seja de quem é subordinado. Portanto, quando se começa uma conversa a dizer eu quero, eu acho que já se começa mal a conversa. Se calhar começa-se melhor a conversa a dizer eu considero, enquanto líder, que era importante termos alguns dias, pelo menos presencialmente, porque acho que é outra dinâmica para a nossa equipa. Por exemplo, e se introduzir sempre no nós e focado na conversa no nós, naquilo que nos liga, naquilo que nos une enquanto objetivos e com margem de negociação, então provavelmente vou ter mais capacidade de ser bem-sucedido naquilo que eu quero, respeitando limites de outros, ao mesmo tempo lá está entrando aqui numa negociação de que ninguém vai sair totalmente satisfeito. Eu se calhar enquanto gestora queria que tivessem 5 dias por semana na empresa e se calhar vou ter 2 ou 3, mas se calhar a equipa que queria os 5 dias em casa vai ficar satisfeito porque não vai os 5 para a empresa. E acho que enquanto colaboradores exatamente a mesma coisa, é termos também esta sensibilidade de perceber que trabalhamos em equipa e que trabalhamos num coletivo, portanto, onde é que o meu quero se pode aqui conjugar com aquilo que é a empresa. E isso ajuda muito a termos precisamente este foco dos objetivos de recordar as empresas de que para nós sermos produtivos temos que estar bem. Entendi. E se nós estivermos em modo avatar, exaustos, física e psicologicamente e desmotivados, isso não vai acontecer. E muitos destes limites, por exemplo, que o Francisco tem conseguido com sucesso desafiar, prende-se com a motivação que o Francisco tem precisamente naquilo a que se predispõe. E quando nós estamos com uma motivação muito mais inteira, chegamos muito mais longe. Chegamos muito mais longe, portanto, superamos. Sim, mas no caso do Francisco, quer dizer, se ele disser que não, sobra para ele na mesma, porque ele vai ter que fazer, portanto, estás sozinho, não sobra só para ele. Sobra só para ele. Já vamos às equipas dele, mas gostava de tocarem na tua equipa. Para a família, para os amigos. Mas não patrocinadores, está todo mundo aqui envolvido. Sim, mas eu digo, neste caso, eu estava a focar no trabalho, que é, quando tu dizes, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer essas horas, não há sempre essa preocupação, ou como é que tu defendes se não fizeres tu, vai sobrar para alguém. Dentro de uma organização, dentro de um workflow, se quiseres, alguém vai ter que fazer aquilo, não é? Porque se for, ainda por cima, se for uma dinâmica da empresa, como há pouco o Francisco dava o exemplo dele quando esteve na empresa, que é, até que ponto é que tu não ficas depois de, eu fui para casa às 6, lá está, mas depois aquilo foi sobrar para alguém. Por isso é que a nossa maior força é o coletivo. E a nossa desunião é que joga depois contra toda a gente, porque quando eu digo que não, e quando vou me sentar com os meus colegas e digo, vocês estão bem com estes horários? E me dizem, não, então vamos todos conversar com a chefia e negociar, se calhar tem que entrar mais uma pessoa, se calhar tem que entrar mais 2 pessoas. E às vezes algumas pessoas ficam bloqueadas com medo e dizem, não, eu não vou assumir isso. Pronto, e aí vamos tendo a perpetuação de práticas profissionais, que não estamos a falar, lá está, de exceções, estamos a falar quando a exceção se torna a regra.
E quando a exceção se torna a regra, realmente toda a gente perde. E o que nós temos ainda, temos uma cultura muito do medo. Temos em Portugal, sobretudo, muito esta cultura de que se eu não trabalhar 12 horas por dia ou se eu disser que não à minha chefia, eu não tenho um espírito de missão. Eu não tenho a camisola quanto vestida. mais desemprego, mais crise houver, pior é, porque depois muitas empresas utilizam aquela coisa, se tu não quiseres, tenho ali 10 para fazer o que tu não queres Por isso fazer. é que também vemos mais ações de empreendedorismo, mais pessoas a se demitir e a criar os seus próprios negócios, mais pessoas Não é a necessariamente ser... mal. Não, de todo. Cada um tem que encontrar onde é que está bem. Sim. E na tua equipa, Francisco, tu na tua equipa não se... Quer dizer, tu na verdade, tu acabas por ter que convencer, tu és quase um profeta, porque tu tens essa ideia, depois tens de convencer patrocinadores, tens de convencer a tua equipa, tens de convencer malucos como tu, que vão estar, lá está, 35 horas e depois ao teu lado. Nunca tiveste ninguém que a meio do alto mar diz, olha, eu quero ir dormir. Azar, disseste isso em Lisboa. Não, já tivemos que evacuar uma pessoa, porque lá estavam os prazos, olha, comprometi-me, eu queria uma pessoa, um amigo meu lá, que era perito naquilo na navegação, e ele disse-me, ok, tem que estar dia 13 em Lisboa, não houve vento durante 4 dias, chegámos no dia 14, e a projeção era chegar ainda mais tarde, e tivemos que arranjar forma de arranjar um navio que passou e levou tipo autocarro no meio do mar. Mas sim, é difícil arranjar a equipa, mas pegando outra vez na ambição e na paixão, se for uma coisa repetitiva, não é? Porque é que eu tenho que ir ao sábado, vou pegar outra vez no meu exemplo, fazer isto, auditar aquelas contas, o que é que vai acontecer? Nada vai mudar, não era preciso aquele sábado. Portanto, é repetitivo. Agora, se for coisas pontuais de um projeto, vamos equipa, temos que dar o litro esta semana, vai ser para conseguirmos aquele cliente e tal, eu acho que isso funciona bem, não é? Mexe connosco e no fim vamos celebrar e compensamos isto. É o que eu faço um bocadinho no meio do mar, vamos fazer coisas que nunca foram feitas no mundo inteiro. Pode correr muito mal, mas pode correr muito bem e vamos ter que dar o litro. E até agora tem corrido bem, mesmo quando não chegando à Madeira, conquistámos um recorde. Portanto, eu acho que isso mexe com as pessoas e ajuda, lá está, a ultrapassar estes limites. Mas tem que haver esse drive, essa ambição e essa vontade própria, não pode ser impingido. E tu não tens medo de acabarem os desafios? Se calhar podes-me já responder, que já tens outro, não sei, não faço ideia. E já estás a revelar ou não? Ainda não dizes o que é? Quer ver? Ainda não. Quer dizer, há muito mar, mas na verdade tu chega a uma altura... Quer dizer, há um limite. Pronto. Físico, não é? Mas depois adaptamos. Da Madeira foi assim o maior, em que fui sozinho, depois dos Açores até ao continente, arranjei uma alemã, convidei-a que queria fazer também isto em estafeta comigo, adaptei-me, e o último que foi atravessar o Atlântico, passei de uma prancha de kitesurf para um barco com um kite. Portanto, também me vou adaptando e vou moldando à minha indústria, que é fazer estes desafios extremos, tendo em conta os meus limites físicos. E sim, pegando no tema do que é que vem aí, eu quero sempre mais, tem que ser, também é o meu trabalho, eu vivo disto, é a minha empresa, não é? O tema, falaste há pouco de empreendedorismo, ser empreendedor não é nada mais relaxante do que trabalhar por conta de outra. Claro. Ainda se sua mais e ainda se ultrapassa mais os limites. Mas dá-me gozo e é isso que mexe comigo e vamos a isso. Eu, no meio disto tudo, gostava de ter estado nessa conversa em que tu ligas para casa a dizer arranjei aqui uma alemã e perguntei se ela quer vir. Não foi o verbo mais feliz. Arranjei. Corrigi com ideias. Ok, pronto. Vamos, se calhar, alterar esta. Está bom assim, está dito, está dito. Olha, muito obrigado aos dois. Agora é a minha altura de dizer que não temos mais tempo. Já chega. Mas ficou aqui, em suma, corrijam-me se eu estiver errado, que na verdade é a pessoa estar bem consigo própria e procurar o ponto de equilíbrio onde estiver bem. Se quiser trabalhar 12 horas por dia, se estiver feliz com isso, não é? Certo? Pronto. Assim seja. Obrigado Filipe, obrigado Francisco. Atenção, tu podes encontrar estes e outros episódios do People First nas plataformas e podcasts habituais, como YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, o que quiserem. Contamos contigo já no próximo episódio. Atenção, até lá, dá prioridade ao que importa. E agora a Filipe vai distribuir cartões entre mim e o Francisco. Pronto, tem aqui 2 clientes. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.